Olá, estou de volta à segunda parte da live, o despertar de Deus. Glória a Deus, né? Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, Deus verdadeiro. O Espírito é o mesmo. Amados, eu quero te falar mais uma vez sobre o que Deus me revelou. Aqui, para deixar claro, eu só voltei porque o Eterno Papai permitiu nesse segundo áudio, nesse segundo vídeo. Eu esqueci no outro vídeo de dizer assim: eu voltarei se Deus permitir. Se Deus permitir, né? Porque nós, amados, filhos de Deus, não fazemos nada sem que Deus permita. Então eu não faço nada se Deus não permitir. E as coisas que aconteceram na minha vida foram permissões de Deus. Eram necessárias que acontecessem. Isso é que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem engolir. Aqui a aparência engana. Neste mundo a aparência engana. Então, sobre a palavra de Deus, nós já oramos. Eu peço novamente ao Pai, ao Eterno, que não deixe que eu fale por mim mesmo, que Ele fale, que me dê a sabedoria, que Ele é sábio, Deus é sábio, né? E Deus é bom, e Deus é Pai. Então, o que eu peço a Ele, que dê visão de águia em nossa visão, para que a gente enxergue além do que nós somos nessa terra. E eu perguntei anteriormente se você quer uma família da terra ou uma família do céu. Minha família é do céu. Aqui na terra, Deus não permitiu ainda que eu constituísse uma família, até que as pessoas entendam que essa família que Deus me deu é a certa. Agora, quem vai entender essa família como certa só são aquelas pessoas que Deus der uma visão de águia. Que Deus revelar quem nós somos verdadeiramente, a quem Deus revelar. Porque muitos irão nos julgar e se afastar. Mas que possamos dar graças a Deus em tudo, porque Deus está no controle de tudo. Então, com base na palavra de Deus, ministrada também através de um estudo, veja que Deus é Deus de detalhes. Né? Jesus falou para mim que eu iria estudar. E ele vinha falando da passagem de Gênesis que haja luz, haja luz. Eu não estava entendendo o que era. Deus usa as coisas da terra para nos mostrar também as do céu, viu? E aqui nessa terra tem anjos. Tem pessoas que são como anjos, são anjos mesmo, e são assim como Elias. E são pessoas que vêm para nos orientar. Então eu falei aqui da professora Carla Concar Damasceno. E hoje assisti um vídeo dessa professora no canal Elias Desvendando a Seca, live 22. Depois você lê a passagem de 1 Reis 17, 1 ao 7, né? Junto comigo, que é a passagem que a Carla Damasceno ela usou para fazer esse estudo. Mas eu vou ler algo aqui que também Deus me orientou. Você abre a sua Bíblia aí, esteja de posse da sua Bíblia, para ler 1 Reis, certo? 1 Reis, capítulo 16, que fala assim, versos 29, até onde Deus permitir aqui. E Acabe, filho de Ori, eu estou com a bateria aqui, pai, já no 31, né, quase que descarregando, tá? Eu estou falando aqui para o Eterno, porque se descarregar, a gente depois carrega, faz outro vídeo. Mas eu estou dando uma olhadinha aqui. Então, amados, 1 Reis, voltando aqui na palavra, desculpa a interrupção, capítulo 16, verso 29. Acabe reina
e casa com Jezabel. Acabe, filho de Ori, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Ori, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Ori, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora leviodar nos pecados de Jeroboão, certo? Nibetel ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sodônicos, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante deles. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abrião, seu primogênito, e fundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Amém? Glória a Deus. Amados, o que eu estou falando aqui sobre essa palavra? Porque Acabe, o significado do nome de Acabe, conforme estudei hoje, quer dizer irmão e pai. O significado do nome de uma pessoa tem muito ao que falar para nós. É no hebraico, tá? O significado do nome no hebraico. Mas só que Acabe, ele reinou sobre Israel em Samaria. Eu não sei se você lembra da passagem da mulher samaritana, o encontro com o Senhor Jesus, né? Justamente na terra que Acabe, o rei Acabe, reinou e ofereceu manjares, adoração a Baal, porque ele casou-se com Jezabel. E Jezabel, o significado do nome de Jezabel é Baal. Ela era a própria maldição, né? Ela era a própria maldição. Porém, Acabe, ele era um homem ungido por Deus. O significado do nome dele era irmão e pai. Nós aqui na terra somos todos irmãos, entendeu? Nessa terra aqui, mesmo que você esteja casado com uma pessoa que você ama, seja ela do sexo oposto, seja ela do mesmo sexo, o fim das coisas é uma só. Somos todos irmãos. E pai só existe um, Deus. Você está entendendo? Por isso que eu perguntei se você prefere uma família da terra ou do céu. É forte, Brasil. Glória a Deus, que eu estou te dizendo. Tá? Aqui na terra, as pessoas são muito, né, religiosas. Muita gente é religioso demais, outros religiosos de menos. Outros que não gostam de religião, nem gostam de Deus. Mas a verdade é que nós somos irmãos. E que até Satanás Deus pode converter a ele, viu? Porque Deus é Deus. E para Deus não há nada impossível. E nada acontece sem que Deus permita.
Quem duvida disso, duvida do poder do Deus do impossível. Porque Ele é o Todo-Poderoso. É o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, onde está a questão aí que Deus me revelou hoje? É que a terra se tornou seca. Nesse momento que nós estamos vivendo, a terra se tornou seca. Né? E a passagem de Elias, sobre o profeta Elias, fala que o profeta profetizou seca sobre Israel e ele não agradou, né? Então ele falou contra Acabe e ele foi sustentado pelos corvos. Aqui na passagem do 1 Reis 17, verso 1 até o 7, nós vamos ler sobre o profeta Elias. Elias, ele profetizou contra Acabe mesmo. Deus não se agradou de Acabe. Mas o que Acabe fez foi muito mais irritante ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel, né, que foram antes dele. Porque assim, ele tinha um chamado, ele tinha um ministério para ser irmão e pai de Israel, né, para se revelar como um irmão e como um pai para Israel. E ele preferiu se juntar com Jezabel, que era o próprio Balaão, a própria maldição, né, que é uma aliança que ele fez errada, uma aliança perversa, terrível que ele fez. Entendeu? Então, os irmãos e os pais na terra, né, são pessoas, digamos assim, não estou falando física, a família física, eu estou falando da família espiritual. São pessoas que Deus chamou para ser como irmãos e pais na terra, pessoas assim que têm autoridade, certo? Sobre a terra, que deveriam estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, e fizeram alianças que não deveriam, como Acabe fez aliança com Jezabel, que é o próprio Baal, né? É o Deus assim, só do dinheiro, né? Das alianças por conveniências, de vantagens financeiras, de obter lucro e uma falsa prosperidade, uma falsa sensação de riqueza na terra, porque tudo aqui passa. Então, o que ocorre? Acabe, ele fez algo que diante de Deus foi terrível. Então, como é importante nós observarmos que tipo de aliança os homens têm feito na terra. Porque você tem que conhecer quem é você, qual o seu ministério, qual o seu chamado, para que você não faça alianças que não são boas, que não são da permissão de Deus para você, não são da vontade de Deus para a tua vida. Entendeu? Então, Elias foi enviado para trazer uma palavra a Acabe, porque tinha que haver uma seca naquela terra, justamente porque Acabe tinha feito uma aliança que não deveria. Aí você pergunta, por que tudo isso está acontecendo aqui neste mundo? Porque tem um povo que fez aliança com quem não deveria. São alianças espirituais, entendeu? São alianças que você faz na terra por conveniência, por dinheiro, certo? Que se vende, certo? Achando que as mãos de Deus não estão estendidas para você, confiando no homem, confiando na carne, confiando na maçonaria. Isso eu estou falando aqui no geral, porque assim, a Jezabel, quando casou-se com Acabe, ela fez aliança com várias nações. Aí dava aquela falsa sensação de paz, está todo mundo de paz, ela fez aliança com várias nações, está todo mundo junto. É como esses dois sistemas religiosos, né, estão se unindo.
Não é isso? Os sistemas religiosos estão todos se unindo aí, todo mundo falando em Deus, mas eles fizeram alianças ocultas que você não conhece. E que Deus não tem se agradado. Deus tem falo para o seu povo que não tem se agradado, mandando, né, o que nós estamos vivendo, pandemias, mandando doenças, vírus, mandando coisas que para o povo despertar, colocando o povo no deserto para o povo despertar. Mas nesse meio do deserto há um despertamento de Elias, há um despertamento de algumas pessoas que não sabiam quem era Elias, né? E vão começar a entender que há uma necessidade de você romper com certas alianças na sua vida. Porque aqui, amados, eu estou falando diretamente de Ponte dos Carvalhos, no Cabo Santo Agostinho, não tenho o que esconder para você. Quem me protege é Deus. O Salmo 91, 23, 46 e 70 são os salmos da minha vida. Então, não tenho que temer. E se eu perder com Deus, para mim é ganho. Se eu perder sua amizade, de quem quer que seja, que não entender o que eu estou falando agora, para mim é lucro. Então, por muitas vezes, Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Porque ele era um predestinado. Ele era um eleito de Deus, ele tinha um chamado para ser irmão e pai daquela nação de Israel e reinar em Samaria. Agora, sendo ele quem era, fazer uma aliança com Baal, para Deus é muito grave. Jezabel casou-se com o rei Acabe. E essa aliança que eles fizeram com vários reinos dava àquele povo uma sensação de segurança, de uma falsa paz. Você está entendendo? Que existe um sistema religioso que está se casando com outro, com a grande Babilônia. Na Terra você não ouviu falar ainda. Você assiste Repórter? Você sabe de quem eu estou falando? Com certeza vocês sabem. Por isso que eu disse na primeira parte, Deus não me quer dentro do sistema. Deus me quer dentro de casa. Certo? Deus me quer dentro da minha casa, dando glória a Deus, louvando a Deus, fazendo com que Deus se revele, né? Buscando a Deus para que Ele se revele para mim. E falando para quem está fora do sistema, que graças a Deus que você está fora do sistema, viu? Porém, quando Deus tirar o joio do meio do trigo e separar, aí a igreja verdadeira, que vai ter Cristo, o ressuscitado, como cabeça, vai estar se congregando, vai estar se reunindo, porque aí Deus fez a limpeza. Passou a vassoura de Deus. Deus fez a limpeza, entendeu? Aí o povo vai reinar em vida, na terra mesmo. Mas estão sendo feitas aí várias alianças que não deveriam ser feitas e você talvez esteja aí sentado no banquinho das denominações, dizendo graça, glória, aleluia, glória a Deus. Está até prosperando, conseguiu uma casa nova, um carro novo, fez tudo. Através da fé, da misericórdia, eu consegui isso aqui, mas isso é uma falsa sensação de segurança que você tem. Quero lhe dizer hoje que por mais rico que você seja, você não está seguro. Você não está seguro porque tudo que você tem é aparentemente. A vida que Deus tem separado para nós é algo muito além do que nós temos aqui e é um reino inabalável. Certo?
Qualquer reino nesta terra, ele é abalável. Deus, num abrir e piscar de olho, pode derrubar essa Babilônia todinha, esse sistema religioso todinho, porque eles fizeram alianças ocultas que muitos não sabem e não deveriam. E não deveriam. E Deus está irado contra a terra, por isso que muitas coisas vêm acontecendo. Então, assim como Elias, eu quero anunciar a vocês que infelizmente haverá uma fome terrível na terra. Haverá fome, haverá seca. Coisas que Deus faz para despertar o seu povo, para que ele seja o único Deus verdadeiro para tu, para a tua casa, para a tua vida. E é por isso que o Senhor me despertou, é para isso que Deus me despertou durante esse período. Eu olhei para essa terra do Cabo de Santo Agostinho muitas vezes com desgosto, certo? Porque eu fui uma pessoa muito perseguida, julgada, humilhada. Tem muita gente aqui, quando eu saí daqui, disse graças a Deus. Assim como muitas vezes disseram com Jesus, tem demônio. Tem demônio por causa da visão que eles têm carnal. Que eles não são espirituais. Dizem que são espirituais, mas não são espirituais. Julgam, colocam jugo sobre a igreja de Deus na terra. Eles não veem, não olham para você com o olhar de Deus. Deus olha como olhou para Davi, para o menor, para o pequeno, para aquele que ninguém dá nada. Talvez você veja nesse canal um número muito pequenininho de pessoas. Pode ser que fique assim, mas também pode ser que o papai, ele disse que amontoe. Porque ele vai haver um despertar de Deus, né? E depois que a gente passa pelas provas, aí os anjos descem com as suas bandejas. Então, eu não sei a hora nem o tempo de Deus. Deus é quem sabe, ele é Senhor do tempo, mas vai haver um despertar. E nós vamos ler aqui sobre Elias, 1 Reis 17, que diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então, Elias, e Sobita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Glória a Deus. Então, esta é a palavra de Deus para o profeta Elias. O Senhor te iluminará os olhos do entendimento para você compreender que quando há seca na terra é porque há alianças que desagradam a Deus. E o ensino que hoje eu tive diz assim: o segredo para a terra se tornar seca, são as alianças erradas. Alianças políticas erradas, terrível também. E aliança, nós não fazemos aliança só com governos, não, com partidos, com políticos, não. São alianças que nós fazemos na nossa vida particular. As pessoas com quem a gente se junta para viver, para morar. Entendeu?
pessoas com quem a gente se junta na nossa vida para compartilhar os nossos momentos, para morar debaixo do mesmo teto. É nossa casa, é o nosso reino na terra. E é onde Deus tem que reinar primeiro, no nosso lar. Então o Senhor trouxe-me aqui a esta cidade novamente. Várias vezes eu saí daqui, Deus fez eu voltar. Porque Ele tinha um propósito. Eu saí daqui muito animada, fui morar em Gravatá, com uma casa boa, com piscina, com churrasqueira, fiz o meu aniversário, está tudo aí no outro meu canal do YouTube. Com dinheiro, estava ganhando muito dinheiro também no marketing multinível. Deus tirou, as amizades eram lá dentro da minha casa direto, certo? Todo final de semana pudesse estava lá, mas quando Deus fez eu vir para cá, tirou o que eu tinha, me colocou aqui de volta. E Ele me deu muitas revelações. Os seus segredos ocultos, seus tesouros, né? Então Deus está me revelando coisas que talvez você diga, por que a ela e não a mim? Porque eu sou quem eu disse quem sou. E não foi eu que disse, foi Deus mesmo que falou. Entendeu? Eu tenho uma missão específica. E eu não sou como Acabe, que fez aliança, né, com governos da terra para mim, mas fiz algumas alianças da minha vida particular com pessoas as quais eu não deveria fazer. Casamento é importante para você? É, mas é muito mais importante você saber se essa pessoa que está ao seu lado é realmente de Deus para você. É realmente uma pessoa de Deus para você. Essa aliança que você tem, se é de Deus, se é coisa de Deus para você. Agora, não interessa se for o padre, se for o pastor que te juntou, não. É se essa pessoa foi Deus quem te deu. Não interessa o homem na terra o que ele assinou, o papel que ele assinou. Se não for de Deus, lá no céu não está assinado. A caneta de papai não assinou embaixo. Certo? E a caneta de papai, ela assina só o impossível, amados, que para muitos parece impossível. A assinatura de Deus é que para Deus tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Aí você recebeu uma palavra aqui minha? Não. Recebeu de Deus. Porque é o Senhor que está falando. Então você reflete no que eu estou te dizendo. Se hoje o mundo está passando por uma seca dessa, pela situação difícil que o mundo está atravessando, mesmo que você tenha um pouco a mais do que aquelas pessoas que você conhece, você está no deserto e não sabe. Certo? Porque isso é uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação que você tem de estabilidade financeira. As alianças, um reino de alianças errada, vai criar uma falsa perspectiva de prosperidade. Tá vendo? Como é séria a coisa? A aliança que não provém do próprio Deus, né, para este reino, o reino da sua vida. Sabe qual é o reino da sua vida? Que Deus me mostrou hoje? É o reino da sua vida, é o reino da sua casa. O reino da sua casa. Dê glória a Deus, primeiramente. Dê graças a Deus porque você chegou nesse canal aqui. Então, o que ocorre? Esses reinos, eles vêm trazendo uma prosperidade falsa, uma prosperidade aparente. Aí as pessoas vão achar assim que não há guerra, né? Entendeu? Que o povo está em paz, está todo mundo em paz.
mas na verdade estão debaixo do jugo. Ou seja, esse povo não é livre, certo? Não é livre verdadeiramente. Então, nós precisamos atentar para essas coisas muito importantes. Depois você lê 1 Reis 19, né, de 1 ao 7, 1 Reis 17, de 1 ao 7. Deus vai falando contigo. Então, amado, é aquela coisa. Às vezes você pensa, eu estou bem, eu estou rica, eu estou próspero. Mas a aliança que tu fizesse para a tua vida, para o teu reino, para a tua casa, no teu ministério, foi uma aliança permitida por Deus? Você tem certeza? É uma falsa ilusão que não tem falta de nada, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas não está faltando arroz, não está faltando feijão, não está faltando caviar, não está faltando meu carro, minha gasolina, não está faltando isso, aquilo, outro. Mas só que Deus está irado. Deus está irado com a aliança que foram feitas nesse mundo e trouxe sobre o povo as maldições. Eu não sei se você sabe, mas estava aí um período que estava aparecendo assim, depois desse problema do Covid, as pernas das pessoas estavam ficando com uma mancha. Sabe que isso é lepra, que o senhor falou também. Eu tive aqui esse problema e fiquei na minha casa, Deus tirou de mim. Uma vez que eu entrei no canal do pastor Diego Francis e duvidei que ele era Deus, falando ali, que o Deus dos Exércitos estava falando ali. Eu até cheguei a dizer que era, eu acho que isso era Satanás. Eu disse assim, na minha mente, né? Pedi perdão a papai. E isso veio para a minha perna. Deus mandou eu ir na farmácia, até mostrei a menina aqui ao lado. Deus mandou orar, depois eu vim acompanhando, e eu falando e essas coisas e acompanhando a live dele. E ele dizia assim, é melhor que não venha. É o mesmo que eu digo a você aqui, é melhor que você não venha, não duvide, não fale mal. Porque senão Deus bota a lepra. Entendeu? Porque senão Deus bota a lepra. Aí você não vai gostar. É melhor você não vir. É melhor você não praguejar, você não dizer que é coisa do diabo. Porque senão papai vai colocar aquela lepra. E só tira quando você pede perdão e reconhece que ele é Deus. E quem está falando contigo é o Espírito de Deus. Entendeu? Então, são essas coisas que estão acontecendo, muitas vezes as pessoas não percebem. Ah, de onde vem essa doença, de onde vem isso, de onde vem aquilo? Não, Deus está levantando os seus vasos na terra e está mostrando quem é quem já. Deus está separando já o joio do trigo. Agora, se você é joio, se você é trigo, você coloca o seu joelho no chão e vá pedir resposta ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles existe. Que ele vai falar contigo. Agora, se você quer ouvir papai falar, você vai lá no canal do pastor Diego Francis. E se você quer ouvir Jesus falar, você vai no canal Ministério Profético Águias para ouvir Valnice e Vanessa falar. Eu estou te dizendo que aqui quem está falando contigo é a mãe de Jesus. A igreja na terra. A igreja na terra. Jesus deixou Maria para cuidar da igreja dos filhos dele na terra. E eu estou aqui falando para você. Só quem crê vai poder usufruir da maravilha que Deus está te dando hoje de revelação nesse canal. Minha família é a família celestial, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, não é verdade? Nós não somos de Jesus, o Nazareno mais, porque Jesus, o Nazareno, foi aquele que morreu e ressuscitou, mas ele ressuscita e ele passa a ser o Cristo Jesus, o Jesus ressuscitado. O Jesus, o Nazareno, é aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscita os mortos. E Jesus, quando ele morre na cruz, no João 19:30,
ele diz: está consumado, entrega o seu espírito ao Pai. Quando ele ressuscita e passa 40 dias na terra, ele já é o Cristo ressuscitado. Os demônios já diziam que Jesus o Nazareno era o Cristo, mas ele mandava calar a boca, expulsava os demônios, porque não era a hora de aquele povo de Israel saber. Mas o Cristo vem se revelar aos gentios samaritanos, né? Como Jesus se revelou à mulher samaritana. E a nova aliança da humanidade com Deus passa a ser depois que Jesus ressuscita. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vem trazer essa revelação para você. Então, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não está mais casada com Jesus o Nazareno. Até nisso, Deus me corrigiu hoje. É Jesus? É, mas é o Cristo. É o Cristo ressuscitado, né? Que está falando com você. Então, é o próprio Deus na terra, né? É o nome sobre todo nome, mas é o próprio Deus na terra, que Deus fala, né, na terra através de Jesus e também através, né, do pastor Diego Francis, que ali é o Pai, falando para que você escute também o Filho, Deus vivo, a pessoa que é a pastora Valnice Vanessa, ela está nesse corpo porque foi da vontade do Pai escondê-la na terra. Escondê-la. Então, só que existem momentos que Deus faz isso. Permite que Satanás confunda o povo na terra. Confunda o povo na terra. Então, tem pessoas que entram no canal da pastora Vanessa e dizem: é muita vaidade. Nessa hora, Deus pode estar permitindo Satanás falar. Por que Deus faz assim? Não sei. Pergunte a Deus, pergunte a papai. Pergunte a papai. Ele estava falando para mim coisas que eu não estava entendendo e agindo de maneira que me aborrecia. Eu falo, né? A pessoa do Senhor Jesus, o Espírito